E hoje é sexta-feira, aquele dia aguardadíssimo pelos nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Bom dia, Diego Amorim. Bom dia, Mauro. Bom dia a você, a Ana, o nosso ouvinte eu ia falar a sintonia de Brasília, mas nós estamos falando do Brasil todo. Brasil, da Nova Brasil FM, aqui em Brasília, 97,5 FM. É isso aí. Diego, temos o resumo da semana? Vamos lá, Mauro. É o nosso resumo musical da semana. O mestre Gilberto Gil fez 81 anos no último dia 26, então hoje a homenagem é para Gilberto Gil. Vamos cantar juntos, eu e você, ouvinte da Nova Brasil FM. Vamos começar falando do Plano Safra. O governo Lula anunciou nesta semana um novo Plano Safra que vale para esse ano e para o ano que vem. Vai jorrar aí 364 bilhões em crédito rural, um crescimento de 27% em relação ao Plano Safra anterior. Há um esforço muito grande dentro do governo Lula de refazer laços e pontes com o agronegócio brasileiro. O Lula, que já chegou a associar o agronegócio brasileiro a fascistas e direitistas, depois teve que dar uma recuada, disse que jamais queria generalizar com o agro brasileiro. A bancada do agronegócio no Congresso Nacional, ela é, se não a mais forte, uma das mais fortes do nosso parlamento, e a Frente Parlamentar Agropecuária, inclusive, divulgou uma nota sobre o Plano Safra, e dá para ver ali toda a questão política que envolve esse contexto todo que eu estou falando em relação ao agronegócio e ao governo Lula, porque a Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária, ela elogia o Plano Safra, ao mesmo tempo em que ela coloca uma série de ponderações ali. É como se o agronegócio estivesse cantando para o Lula: ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Então o agronegócio não se esqueceu do que Lula disse ainda num passado muito recente. Jair Bolsonaro está lá no alvo daquele julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem nós tivemos a continuidade desse julgamento, que hoje, sexta-feira, será mais uma vez retomado. O placar está em 3-1 pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Faltam ainda mais 3 ministros votarem. E ontem, antes de ir para o Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro deu uma entrevista no aeroporto aqui de Brasília, dizendo que é um absurdo o que estão fazendo com ele, que estão procurando pelo em ovo, que é uma injustiça comigo, meu Deus do céu. E ele estava indo para o Rio de Janeiro, e toda vez que o Bolsonaro termina de dar uma entrevista, ele sempre fala assim: tá, aquele abraço aí então, tá ok? Um abraço aí pra todo mundo, tá ok? Então, ele tava indo pro Rio, era como se ele estivesse cantando: alô Rio de Janeiro, aquele abraço, tá ok? Todo o povo brasileiro, aquele abraço. Ele disse também, Mauro, que a esquerda quer uma eleição em 2026 sem concorrente, que é um WO. E ele disse o seguinte, me chamou muita atenção essa declaração do Bolsonaro, ele disse que se ele ficar inelegível, está dispensada a eleição de 2026 sem um concorrente à altura. Seria eleger o Lula por aclamação. Veja, então o Bolsonaro está dizendo que sem ele não tem ninguém melhor do que ele no campo da centro-direita para bater o Lula em 2026. Né? Ele faz uma declaração dessa, é uma declaração muito egoísta, muito olhando para o umbigo dele. Ele está dizendo que não acredita em nenhum outro nome da centro-direita, nem Tarcísio, nem Zema, nem Tereza Cristina, nem ninguém. Porque, repito, Bolsonaro disse, está dispensada a eleição de 2026 sem um concorrente à altura. Seria eleger o Lula por aclamação. Se estão esperando que o Jair Bolsonaro vá ser um cabo eleitoral, essa declaração não o ajuda como um cabo eleitoral. Ele está praticamente decretando a reeleição do Lula aqui nessa declaração. Então é como se ele estivesse dando um recado para a direita que o abandonou. Porque parte da direita o abandonou mesmo, não está nem aí para o que vai acontecer com ele no TSE, está até torcendo contra. Então é como se o Bolsonaro continuasse cantando: quem sabe de mim sou eu, aquele abraço para você que me esqueceu, aquele abraço. Agora, eu jamais, Mauro, vou decretar o fim político de alguém. Acho que a história recente desse país já mostrou que muita gente decretou o fim político de Eduardo Cunha lá atrás, de Aécio Neves, do próprio Lula. Acabou o Lula, acabou o petismo no Brasil. Então, mesmo o Bolsonaro se tornando inelegível no dia de hoje, eu não vou ousar dizer que acabou Jair Bolsonaro.
É como se o Bolsonaro estivesse cantando por aí também assim, ó. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. A política brasiliense, ela é cheia de mistérios e a gente não pode decretar a morte de político algum, porque o jogo vira e costuma virar em algum momento. Além do Gilberto Gil, o Arthur Lira, presidente da Câmara, também comemorou aniversário nessa semana. Foi lá em Lisboa, num evento com o ministro do STF, Gilmar Mendes, em Diego, meio a uma... Você sabe como é que esse evento do Gilmar Mendes está sendo chamado? Eu vi a nossa colega... Gilmar Palusa. Gilmar Palusa. O crédito é para Malu Gaspar, nossa colega no Globo, né? Que fez um texto muito interessante chamando de Gilmar Palusa. Tava a Brasília inteira lá, menos eu, tava todo mundo lá, hein? Pois é. O Arthur Lira comemorou o aniversário dele lá em meio a uma série de novas denúncias envolvendo ali o entorno do presidente da Câmara. E ele tava cantando por aí assim, ó. Amigos presos, amigos sumindo assim. Tem uns amigos presos aí do Arthur Lira, viu? Mas ele estava lá reunido, ele tá lá reunido com ministros do governo, ministros do STF, acreditando que tudo vai dar pé, tudo vai dar pé. Aí. Há algumas análises de que o Lira enfraquecido é bom para o governo Lula. Eu não sei, viu, Mauro? O Lira acuado, a gente tem que sempre lembrar que é o presidente da Câmara que abre um processo de impeachment. Então, eu vi algumas análises nessa semana. Não, o Arthur Lira enfraquecido com essas denúncias é bom, porque o governo Lula volta a se empoderar diante do parlamento. Eu não sei. Arthur Lira é o tipo de personalidade que quanto mais acuado ele está, mais atento nós precisamos estar aos movimentos dele. Então, o Lira e o Lula vão seguir nesse mandato todo, sendo nessa relação tensa, numa relação sensível. É como se fosse assim, que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Essa é a relação do Lula com o Lira. Caminhando para o fim, nós tivemos a divulgação nessa semana também da ata do Copom, aquele Comitê de Política Monetária do Banco Central. Finalmente uma sinalização mais clara, mais direta de que os juros vão cair em agosto. Os juros que eu digo são a taxa Selic, a taxa básica de juros, que está hoje em 13,75% ao ano. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o presidente Lula continuam trocando farpas e vão continuar trocando até que esses juros comecem a cair. O Lula dizendo que é o povo brasileiro que está chorando esses juros altos. Já o Roberto Campos Neto está dizendo que isso é um chororô do Lula. Então daqui a pouco esses juros vão cair. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, como diz o Roberto Campos Neto. Em agosto vai começar a cair e todo mundo vai poder cantar. Não chore mais. Não chore mais. Para finalizar, Mauro, hoje é o último dia antes do recesso de julho aqui em Brasília. Vai entrar em recesso o judiciário, vai entrar em recesso o Congresso, o chamado recesso parlamentar, o recesso do judiciário. Muita gente do Congresso já não pisa mais em Brasília, já faz alguns dias, já emendou os festejos juninos com esse recesso de julho. Lembrando que no judiciário tem também juízes e promotores direitos a 2 meses de férias por ano, enquanto você que está ouvindo a Nova Brasil FM vai continuar ralando nesse mês de julho e contando com seus 30 diazinhos de férias, que é tudo que você tem direito por ano. Então, para isso eu termino cantando: ô mundo tão desigual, tudo é tão desigual, e nós vamos andar com fé, que a fé não costuma falhar, Mauro. Exatamente, estava pensando bem nessa letra: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, é o que a gente precisa para encarar tudo isso. E para encarar o que eles fazem quando eles sobem nesse palco com a alma cheirando a talco também, né, Diego? Muito bom, Mauro, é isso aí. Diego, bom fim de semana, até segunda-feira. Tchau, até segunda. Valeu, obrigado.